Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, para mim é um motivo de alegria de estar nesta noite juntamente com os irmãos para adorar aquele que vive e reina para todo o sempre. Louva a Deus pela vida da nossa amada pastora Miriam e do pastor Jorge Amorim, pela ajuda, pelo empenho incansável ao trabalho em prol da obra do Senhor. Que Deus continue vos abençoando, os irmãos que alguns conheci hoje também, que Deus possa vos abençoar. Queridos e amados irmãos, quando a irmã Miriam me chamara para trazer uma mensagem, confesso que fiquei com medo, confesso que fiquei trêmulo, mas eu bem sei que tudo na nossa vida há um tempo, e eu sei que o tempo de eu trazer uma mensagem para a igreja, o Senhor assim quis o preparar. Então, o tema da campanha é avivamento, e eu não quero fugir do que foi colocado no coração dos nossos pastores. Sem perca de tempo, aqueles que puder se colocar de pé, se coloque para que nós possamos ler a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e no seu versículo de número 14. É uma passagem muito conhecida no nosso meio, mas quero usar essa mensagem para trazermos para os nossos corações nos dias de hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Aqueles que acharam, por gentileza, diga amém. Capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra do eterno Deus, aquele que vive e reina para todo o sempre nesta noite. Queridos e amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Aleluia. Quem me acompanha, diga amém. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados e sararei as vossa terra. Ainda, querido, capítulo 7, os primeiros versículos diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Repita comigo: e a glória do Senhor encheu a casa. Diz assim: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém. Tomai os vossos assentos. Se tiver alguém, querido, para mim auxiliar no teclado, eu gosto. Nós que somos levitas gostamos de tocar com fundo, mas se não tiver, não tem problema. Queridos e amados irmãos, quando se fala de avivamento, temos que entender o que é avivamento nos nossos dias de hoje. Temos que entender por que temos que entender. Porque nos dias atuais que estamos vivendo, o verdadeiro avivamento tem distorcido. Muitas igrejas têm usado o avivamento como movimento
momento tão somente, mas sabemos que o avivamento vai muito mais além do que o movimento. Sabemos que o avivamento, querido, vai muito mais além de simples orações e assim por diante. E Deus, querido, vai deixar vários versículos escritos falando sobre o avivamento. E aqui eu quero contextualizar a mensagem do Senhor, mas para isso eu preciso que a igreja tenha paciência comigo. É a primeira vez que eu estou pregando aqui. Eu sei que Deus, pela sua misericórdia, vai falar comigo e vai falar contigo nesta noite, se tão somente o teu ouvido estiver atento o que Deus está falando, porque eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus não me trouxe aqui em vão nesta noite. Deus me trouxe aqui como um homem de Deus, como um profeta dele, para te dizer, aleluia, que ainda há tempo, aleluia, de encontrarmos, de alcançarmos o verdadeiro avivamento. Querido, diz a palavra do Senhor no livro de Juízes, que a nação do Senhor, Israel, querido, tinha se desviado, porque diz o próprio Deus, dizendo que Moisés e Josué haviam morrido, e ele havendo morrido, o povo agora vai ficar disperso. É aí onde nós encontramos o verdadeiro avivamento. Desde o Antigo Testamento nós encontramos o avivamento dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus. E agora, querido, o povo sendo disperso, o povo agora, diz a Bíblia no capítulo 1 de Juízes, capítulo 2 e capítulo 3, que o povo estava vivendo da forma que bem queria. O povo, queridos e amados irmãos, estava andando do jeito que queria. E o povo está andando, se esqueceram da lei, se esqueceram do estatuto de Deus, se esqueceram da aliança, se esqueceram da promessa de Deus, a promessa que Deus sempre estaria no meio do povo. Mas por não haver uma liderança, porque sabemos que sem liderança o povo se corrompe, sabemos, se não tiver uma liderança não há prosperidade, aleluia, espiritual. Por não haver uma liderança, muitas das vezes não há avivamento, porque Deus, quando Ele quer avivar o seu povo, trazer para si, Ele sempre vai usar um homem de Deus, Ele sempre vai usar uma mulher de Deus. Por que isso? Porque o verdadeiro avivamento vai começar dentro e não fora. O verdadeiro avivamento começa dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque é espiritual. Não é, querido, escute bem, de qualquer maneira que alcançamos o verdadeiro avivamento. Só aquele que me entende, diga glórias a Deus. Aí, querido, diz a Bíblia que o povo está disperso, que o povo agora vai pecar, vai transgredir, vai levantar altares de Baal, vai levantar altar de Baalins, vão, querido, defamar, vão estuprar a palavra de Deus, porque simplesmente, aleluia, se acomodaram. Porque a pior coisa na vida de um cristão é achar que já é crente demais, é achar que já é santo demais, não se preocupa em se santificar cada dia mais. O defeito de muitos cristãos no nosso dia é achar que já estamos salvos, é achar que não devemos lutar pela salvação. E o povo se esqueceram, e por se esquecer, Deus agora vai se afastar do seu povo, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia nos diz que Deus não habita em lugares imundos, Deus não habita em casa suja, Deus não habita, aleluia, no meio do povo incrédulo, no meio de um povo que não glorifica o único Deus. Porque a minha Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele, tudo é para ele. O povo se esqueceram e começaram a adorar a Baalim, começaram a adorar o Deus Baal. E queridos e amados irmãos, e por causa disso houve o esfriamento espiritual. Precisava de avivamento, porque o avivamento é o retorno à vida. O avivamento, diz a palavra de Deus, que é
você se achegar a Deus. O verdadeiro avivamento é tornar a vida, é se alegrar na presença de Deus. E muitos já não tem mais, aleluia, o ânimo de se alegrar na presença do Senhor. E por causa disso, diz a Bíblia Sagrada que o povo se afastou. E por se afastar, agora Deus, querido, vai trazer o juízo. Deus se afastando, o povo agora, pastor Brian, vai ficar à mercê dos deuses estranhos, vão ficar à mercê dos seus inimigos. Agora diz a palavra do Senhor que o povo 8 anos aprisionado, 8 anos escravizado, eles começam a perguntar: aonde nós erramos, o que nós fizemos? E alguns deles se levantam e diz: a verdade é que nós deixamos a glória do Senhor. A verdade é que nós nos afastamos da presença de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, querido, sempre esteve disposto a avivar a sua igreja. E para você entender, quando o povo olha, aleluia, pastor santo, que a única maneira de alcançar o verdadeiro avivamento, aleluia, significa o retorno, como eu já disse, em sentido de toda a sua plenitude. Avivamento espiritual é para quem está com Deus, porque quem não está com Deus, aleluia, não sente a glória dele, não sente o poder dele, não sente, aleluia, a sua plenitude. E o povo não sentia mais, e por não sentir a presença de Deus, o povo agora vai se arrepender, porque não existe avivamento sem arrependimento, não existe, aleluia, porque o verdadeiro avivamento, nós lemos aqui: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não existe, aleluia, avivamento sem humilhação. Tem muita gente que não quer mais se humilhar na presença de Deus. Tem muita gente que não quer mais descer as madrugadas. Tem muita gente que não quer mais pagar preço. Tem muita gente, aleluia, que estão achando: porque eu já estou na casa do Senhor, eu não preciso orar mais. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: se você quer passar pelo verdadeiro avivamento, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, porque se não tiver em ordem, aleluia, o cordeiro não desce. O povo agora está dizendo: o que vamos fazer? O povo achava que estava perdido, porque Josué já não estava mais presente. O seu líder, quem ele amava, Moisés, Josué, não estavam mais à frente. Mas quando Deus olha que o povo agora está arrependido, Deus vai trazer o avivamento no meio deles. E para trazer o avivamento para o meio do seu povo, Deus vai levantar um jovem. Deus vai levantar um garoto que olhava para Josué e via que Josué era um homem temente a Deus. Acompanhou a jornada de Moisés, acompanhou a jornada de Josué. Diz a Bíblia Sagrada que Deus agora vai chamar um homem chamado Otiniel. Otiniel, diz a Bíblia que ele era um homem, aleluia, temente à palavra de Deus, os estatutos de Deus. E por ele ser temente ao estatuto, aleluia, sendo um homem que observava a lei do Senhor, diz a Bíblia Sagrada que neste momento Deus agora vai encher Otiniel de autoridade. E enchendo Otiniel de autoridade, Otiniel vai chegar no meio do povo e vai dizer: se vocês querem verdadeiramente passar pelo avivamento, comece a quebrar as estaltas que vocês levantaram, aleluia,
porque a minha Bíblia nos diz, aleluia, que Deus não divide sua glória com Baal. Não, Ele não divide sua glória com Bali. Não, Ele não divide a sua glória com Dagon. Ele não divide a sua glória, aleluia, com as meretrizes deste mundo. Quando Ele diz, só assim, se vocês voltar para mim, eu voltarei para vós. Só aquele que me entende, levanta a tua mão e dá glória para Ele nesta noite. Querido, qual é a importância de sermos avivados? Qual é a importância da igreja ser avivada? Como eu já disse, uma igreja avivada não é tão somente aquela que faz barulho. Não é isso. Uma igreja avivada não é aquela que coloca a mão sobre o ombro da irmã, do irmão, e sai fazendo trenzinho pelo meio da igreja. Não, isso é movimento. Mas, querido, o verdadeiro avivamento vai trazer consigo mudança. O verdadeiro avivamento vai trazer um comportamento diferente no meio da sociedade. Otiniel está disposto a lutar, aleluia, pelo seu povo. 8 anos escravizado. E quando ele está disposto, Deus diz assim: não, eu só preciso de um que esteja na brecha. Como assim, pastor? Porque ele disse para Ezequiel: Ezequiel, eu passei sobre toda a terra e eu não achei sequer um justo. Aleluia. Porque quando Deus olha para a terra e vê alguém que ele quer usar, e aquela pessoa, aleluia, está conforme ele quer, a primeira coisa que ele vai é preparar. Depois que ele prepara, ele vai usar. Usar de que maneira? Não da maneira que você quer, mas da maneira que Deus quer. Aleluia. Usar o profeta e o homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Diz a Bíblia, pastor, aqui o povo se volta para Deus. Sabe por que o nosso Brasil está precisando de um reavivamento? Quem sabe até de um avivamento? É porque o nosso país, querido, existem muitos cristãos, mas muitos estão dormindo. É que na verdade o nosso país existe muitas igrejas, mas pouca que querem ter compromisso com o Evangelho de Deus. Quando Deus olha do seu alto e sublime trono, Ele olha para a terra, como já foi dito aqui: se eu voltar, quem eu acharei? Quem eu acharei? Será que eu acharei fé? Será que nós não precisamos de um reavivamento? Será que nós como cristãos não precisamos ser reavivados? O próprio Abacuque vai nos dizer: Senhor, reaviva, Senhor. Por que Abacuque vai dizer: Senhor, reaviva o teu povo? No meio dos anos, Senhor a notifica. Sabe por quê? Porque o povo perdeu o prazer de estar dentro da casa do Senhor. O povo perdeu o prazer, aleluia, de dobrar o seu joelho e dizer que só o Senhor é Deus. O povo perdeu a alegria de entrar dentro do templo e dizer como Davi: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Porque quando nós entramos dentro do templo, nós sabemos, se nós orarmos, a glória de Deus vai encher toda a casa. Enchendo toda a casa, você não vai se conter do poder de Deus. O povo está disperso. Vai passar Otiniel, vai passar Baraque, vai passar, escute bem, vai passar o juiz, vai passar Gideão, vai passar Sansão. Diz a Bíblia Sagrada que agora
Nós vamos encontrar um juiz, um sacerdote, um sumo sacerdote, aonde ele vai ungir o primeiro rei de Israel. E ele ungindo o primeiro rei de Israel, um homem chamado Saul. Saul desagrada a Deus, Deus coloca Davi no seu lugar. Davi reina e acha paz. E quando ele morre, antes de morrer, ele vai chamar o seu filho Salomão no seu quarto pronto de leite e vai dizer: olha, meu filho Salomão, eu te digo uma coisa, sê homem, aleluia, porque eu estou entregando o reinado, tanto na frente, na retaguarda, na direita e na esquerda. Estou deixando em paz. Você seja homem para fazer a obra do Senhor. Você seja homem para fazer a vontade daquele que te chamou. Precisamos. Se Deus colocou no coração da pastora, do pastor, sobre avivamento, porque quando nós fazemos algo, se estamos fazendo campanha de avivamento, é porque está ausente, está faltando. E para isso, nós temos que nos humilhar perante Deus. O tempo passa, o reino agora vai ficar dividido, pastora Miriam. Ficando dividido, o povo vai padecer novamente. O povo vai pecar novamente. O povo vai fazer coisa errada novamente. Mas Deus sempre está dizendo: eu quero reavivar o meu povo, eu quero dar vida ao meu povo, aleluia. Como eu disse, é da vida. Deus quer dar vida, e vida com uma mudança, como Ele disse na sua palavra. Querido, Deus está dizendo: eu quero encher o meu povo, aleluia, mas o meu povo está disperso. Eu quero ser o Deus dele, mas Ele agora quer escolher um rei, como Ele mesmo disse para, aleluia, o sacerdote, o juiz. Quando ele diz, queridos e amados irmãos, para Samuel: Samuel, esse povo não te rejeitou, esse povo, ele me rejeitou, porque todas as vezes que você deixa de orar, todas as vezes que você deixa de renovar as suas forças na presença de Deus, todas as vezes que você vai buscar lá fora coisa que não é para buscar, você está rejeitando a Deus. Me prova, pastor. Eu te provo sim. Capítulo 2, aleluia, do profeta Jeremias. Ele vai nos dizer o seguinte: ora, Jeremias, o meu povo se afastou, aleluia, do lugar de manancial, do lugar de água, se afastaram do ribeiro para beber água em cisterna vazada. O que quer dizer isso? Tem muita gente querendo buscar avivamento, aleluia, em lugar que não é para buscar. Tem muita gente querendo buscar avivamento em lugares que não são apropriados. Porque olha para um determinado lugar e porque vê movimento, acha que ali existe um grande avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Quando o povo se corrompeu, quando o povo se perdeu, há um preço a pagar. E eu falo isso aqui com muita ousadia. Deus está chamando o Brasil para o arrependimento. Deus está chamando a nação brasileira para um encontro pessoal com Ele, porque Ele ama essa nação, como Ele ama todos aqueles que o servem, aleluia. Mas, querido, o nosso país, os nossos líderes religiosos, muitos líderes, muitos pastores estão acomodados, se acomodaram, não querem mais buscar avivamento para a igreja. Vê que a igreja está morrendo, vê que a igreja está padecendo,
padecendo, mas não se importa, está vivendo, aleluia, como a descendência de Eli, estão vivendo da maneira que quer. Mas eu louvo a Deus que ainda existe pastores sinceros, disposto a pagar preço, disposto a descer as madrugadas, disposto a chamar o povo dizendo: vamos nos humilhar, porque se nós nos humilharmos, a glória de Deus vai descer na casa, e ele enchendo a casa, milagre vai acontecer. Sabe por que milagres não acontecem com frequência no nosso meio? Porque lá no capítulo 2, se eu não me engano, de Joel, vai dizer: e se eu fechar o tempo, se eu fechar o céu, se eu fizer chover em um lugar e outro determinado não? Sabe por que não chove mais em muitos lugares, em muitas igrejas? O que quer dizer isso? Da presença de Deus para molhar a terra. Capítulo 44, se eu não me engano, de Isaías: e chegará o tempo que eu derramarei, aleluia, a minha água sobre a terra sedenta. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que nós não estamos vendo mais milagres na presença? Sabe por que nós não estamos mais vendo milagres dentro dos templos? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós só queremos movimento, não queremos comer da palavra. Porque a minha Bíblia nos diz: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te libertará do câncer. A verdade, querido, vai fazer o milagre, porque tudo acontece com a palavra, nada acontece sem palavra. Aleluia, milagre só acontece com a palavra. Escute bem, mudança só acontece com palavra, e é palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus, pode ter movimento, mas não tem a glória. Alabaixo e anda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o povo agora vai se humilhar, e se humilhando, Deus agora vai olhar e ver que a terra, aleluia, os povos da terra têm se arrependido. Ele vem com a sua rica misericórdia, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua compaixão, e diz: não, se levanta, porque eu me tornarei para vós, e o milagre vai acontecer. Aí diz, queridos e amados irmãos, que agora, quando o reino está dividido, rei corrupto vai tomar conta do governo. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor Brian: o nosso país está corrompido. Sabe por quê? Está corrompido porque dentro do governo não tem, aleluia, uma pessoa, um líder, aleluia, que esteja verdadeiramente com a pureza e com a intimidade de Deus. Homem que queira fazer a vontade de Deus, porque aquele que está no poder é corrupto, estão se corrompendo. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos pastores que estão lá dentro do poder, e eu sei do que estou dizendo, muitos que estão lá dentro do poder, era aqueles, querido, que tinha que dizer não, estão dizendo sim, estão se corrompendo, e por não, querido, defender o evangelho. Aí você diz: pastor, nós não devemos, não temos autoridade de defender o evangelho. O que é defender o evangelho para mim? É quando eu não me envergonho dele, é quando a minha vida está conforme, como já foi lido aqui, o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. O que é avivamento, irmãos? Como está a tua vida diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Deixa eu pular um pouquinho, porque o tempo já está escasso. Diz a Bíblia Sagrada que um homem chamado Ezequias, ele foi desafiado por um homem rebelde, um homem duro de servir, aonde, querido, desafiou um homem de Deus dizendo: porventura o teu Deus
te livrará das minhas mãos? Porventura vocês têm guerreiro demais para pelejar? Me mostra. Me dá só 2.000 guerreiros que eu te dou 2.000 cavalos. Aonde consiste a tua força? Aonde é que está a tua força? Me diga. Esse homem chamado Rabizaque, homem escolhido por Senaqueribe para amedrontar o povo de Deus. Mas deixa eu te dizer, aquele que vive em constante oração, aquele que vive se renovando cada dia mais, aquele que se encontra na presença de Deus, deixa eu te dizer, ai de Satanás que tentar desafiar, porque a peleja não é mais nossa, mas a peleja é do Senhor Jeová. Eu não sei porque Deus está me levando por esse caminho, mas deixa eu te dizer uma coisa: Senaqueribe não desafiou, aleluia, Ezequiel, Senaqueribe desafiou o teu Deus, o meu Deus. Já destruí 46 cidades. Vocês vão ser mais um. Não sabia que dentro da casa do Senhor, dentro de Jerusalém, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, dentro de Jerusalém tinha pão, dentro de Jerusalém tinha água. Eles pensavam que o povo iria morrer de sede. Eles pensavam que o povo iria morrer. Não, vamos ficar só aqui aguardando, e aqueles que sair nós vamos matar. Não sabia ele que Deus tinha dado estratégia, que o povo estava vivo, estava fraco sim, mas ainda estava vivo. E para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Se o avivamento é ressuscitar aquilo que está morto, ou aquele que está fraco, imagina uma pessoa morrendo afogada e ele não ter força para sair, mas por ele clamar por misericórdia, se arrepender, e Deus manda o auxílio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. A Bíblia diz que Ele é, Ele está, Ele faz. Deus ainda faz milagre no meio do seu povo. Deus ainda trabalha no meio do seu povo. Deus ainda ressuscita aquilo que está morto. Pastor, me prova. Eu não te disse, João dizendo, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu te dizer, quer ver milagre acontecer dentro da tua casa? Quer ver a novidade de Deus dentro do teu lar, no trabalho? Sirva ao Senhor com alegria. Viva para o Senhor com alegria. Sirva a Ele como tem que ser servido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, porque infelizmente tem muita gente, pastor Bray, que esmoreceu na oração, se esqueceu daquela viúva que disse no capítulo 18, aleluia, de Lucas, dizendo, e contou-lhe uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas antes da oração tem que haver humilhação. E antes da oração, querido, tem que haver quebrantamento.
Antes da oração tem que haver confissão. E ele vai seguindo dizendo: aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face. Não se busca a face de Deus de qualquer maneira. Não se busca a face do Eterno de qualquer jeito. Não é à toa que ele vai nos dizer que ele está à procura de verdadeiros adoradores. Quando ele está dizendo isso, Deus agora vai chamar o seu povo dizendo: olha, se vocês, aí lá embaixo ele vai dizer, se vocês fizerem tudo isso, eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Eu perdoarei o teu pecado. Sararei a vossa terra. Deus não me deixou dormir. 4 horas da manhã eu ainda estava acordado. Minha esposa acordou para ir no banheiro. Eu falei: amor, não estou conseguindo dormir, porque eu fiquei preocupado. Preparei o dia todo, a mensagem está aqui. Nós preparamos na verdade o sermão, mas quem dá a mensagem é o Senhor. E quando eu não conseguia dormir, eu meditando o dia na palavra do Senhor, Deus está dizendo que Ele está com pressa. Ele tem pressa. Ele está com muita pressa. Porque, querido, Deus nos chamou, não foi para viver de maneira que desagrada a Ele. Deus nos chamou, aleluia, para ser testemunha dEle aqui nessa terra. Deus me chamou e te chamou, aleluia, para ser o sal da terra. Deus me chamou e te chamou para aqueles que estão lá no mundo. Veja a luz de Cristo na tua face. Mas Ele só vai ver se você estiver na luz. O verdadeiro avivamento traz mudança de comportamento. O verdadeiro avivamento traz consigo. Não é o homem, escute, tem muito por aí causando avivamento, achando que pode causar avivamento. O homem não pode, pode até tentar, porque muitos estão fazendo isso. Vamos criar aí um movimento, vamos criar, mas o verdadeiro avivamento só quem pode dar é Ele. Só Deus. Só Ele. Só Ele tem um poder, aleluia, de entrar no teu coração. Só o Espírito Santo tem um poder, aleluia. Qual é a nossa parte? Nos humilharmos. Deus quer tratar com o seu povo. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2: e todos estavam reunidos em um só lugar. E de repente, diz a Bíblia, que sobreveio sobre eles língua repartida como de fogo. E ele se apossou, e eles começaram a falar em mistério, conforme o Espírito Santo de Deus assim o queria. Aí você diz: pastor, o avivamento está aí, eles falaram em língua. Não, porque nós sabemos
que o falar em língua não é avivamento, mas sim dons espirituais. E aonde é que nós conseguimos enxergar então, pastor, o avivamento? É na hora que Pedro se levanta. Quando aqueles que dizem eles estão bêbados, eles estão embriagados, Pedro toma postura e diz assim: não, esses homens não estão embriagados, porque ainda são 9 horas da manhã. Mas esse homem, hoje está acontecendo com esse homem o que o profeta Joel disse, que ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Eles vão profetizar, eles vão ter visão. O mundo ainda não sabe o que está para acontecer, mas nós já sabemos, porque Deus nos dá a visão. Deus avisa o seu povo com antecedência. Deus não deixa o seu povo desavisado. Aí ele diz: ei, esse povo não estão embriagados, mas então eles estão com o quê? Eles estão cheios de quê, pastor? Cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Altíssimo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Alabai, Juria cobre andai, alicom me anda, cobre anda, gaspini anda, alai cheio anda, chuquiam me onda, cabre anda gai. De repente, querido, o verdadeiro, escute bem, o avivamento vai e alcança Pedro. Pedro que já estava desanimado. Pedro, querido, como o próprio Jesus disse: Pedro, tu me ama. Eu amo o Senhor. Apacenta, cuida, alerta, ensina. Apacenta o meu rebanho. Pedro se levanta com autoridade. E naquele momento a palavra que vai sair da boca de Pedro vai salvar 3.000 almas. Eles estavam orando, se humilhando. O Espírito Santo ainda não tinha descido, ele estava buscando. O Senhor já tinha subido. E quando ele estava se humilhando, de repente o Senhor surpreende. Olha aqui para mim, por favor, estou terminando. No momento que você estiver se humilhando na presença de Deus, no momento que você estiver com intimidade com Deus, Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você de uma tal maneira. Mas é só se você se humilhar, é se você orar, é se você buscar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conta contigo. Nesses últimos tempos, Deus conta conosco. A igreja é a luz desse mundo. O mundo está sem esperança. O mundo está olhando, e até mesmo quando nós olhamos, nós ficamos apavorados. Quando nós olhamos para a natureza e vemos que a natureza está clamando, que a natureza está gemendo. Mas quando nós olhamos aquilo que a pastora disse aqui neste momento, aleluia, há alguns minutos atrás ela disse: mas se nós orarmos, se a igreja orar, Deus ele afasta o seu furor. Deus ele afasta. Aleluia. É se a igreja orar.
é se a igreja buscar. Deus está conosco para todo o sempre. Se coloque de pé com a permissão da pastora, em nome de Jesus. Estou um pouco, querido, defasado da minha voz, pois quando eu cheguei aqui, nós nos deparamos com um clima muito seco, perdemos o costume, e a minha garganta ela veio inflamar, mas eu não poderia deixar de honrar os meus pastores. Se você puder segurar na mão do seu irmão que está do teu lado, ó Deus, o Senhor sabe, Deus, que eu não sou nada. Sou o menor, Senhor, deste lugar. Mas eu venho te pedir, Senhor, reaviva a tua igreja, reaviva o teu povo, Jesus. Sara a nossa terra, porque constantemente nós temos pecado contra ti, mas nós te adoramos na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor não requer de nós sacrifício, porque se o Senhor quisesse sacrifício, assim como o salmista disse, eu já teria dado, mas o Senhor quer coração contrito e aquebrantado. Ah, Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer, faz aquilo que o pastor Jorge Amorim não pode fazer, que a pastora Miriam não pode fazer. Faz aquilo que os obreiros desta casa não podem fazer. Vai de encontro, Senhor, o coração, porque a tua palavra é fogo. O Senhor mesmo disse para Jeremias, no capítulo 23, verso 29, a minha palavra é fogo. A minha palavra é o martelo que me unça a pedra. Então neste momento vai de encontro aos corações dessa noite e faz a tua obra, faz o teu querer. E assim eu já quero te agradecer no nome de Jesus. E a igreja diz: em outra oportunidade, querido, eu contarei o meu testemunho. Que Deus nos abençoe. Pastora Miriam, muito obrigado. Obrigado por tudo. Que Deus continue vos abençoando. Amém, igreja. Deus vos abençoe.